Evangelho, quinta-feira antes da solenidade da Epifania do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo São João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, Jesus decidiu partir para a Galiléia. Encontrou Filipe e disse: Segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse, eu te vi debaixo da figueira, coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: Em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavras da salvação. Glória a vós, Senhor. Quinta-feira antes da solenidade da Epifania do Senhor, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Queridos irmãos e irmãs, a Santa Liturgia nos dá a graça de progredirmos com a nossa leitura do primeiro capítulo do Evangelho de São João e com a chamada dos primeiros apóstolos do Senhor. Ontem ouvíamos de uma maneira muito clara como o chamado de Pedro e posteriormente o chamado de Tiago se passam através do encontro entre André e João com o Senhor. Em outras palavras, os discípulos de João Batista foram até Jesus, eis o Cordeiro de Deus, e passam à frente de João. Falávamos a respeito dessa imagem tão bonita de ontem, né? Precedem João na corrida ao encontro do Messias e se tornam assim mediadores do anúncio vocacional. A primeira ação, digamos assim, de anúncio da Boa Nova, pois Cristo é a Boa Nova do Pai para a humanidade, o primeiro anúncio da Boa Nova foi feito quase imediatamente por André e João a Pedro e Tiago. E dessa forma, os quatro irmãos seguem o Senhor. Hoje, o Senhor encontra com Filipe e essa mesma dinâmica vem recuperada no Evangelho, na continuação do Evangelho de São João. Essa intensidade do anúncio. O encontro com o Senhor, ele é tão decisivo na vida do homem, porque ao mesmo tempo que é um divisor de águas para a sua história, lhe revela uma realidade, lhe dá a possibilidade de experimentar uma realidade sobrenatural tão intensa, ou seja, a presença de Deus tão intensa e significativa na vida, a ponto de fazê-lo imediatamente um anunciador dessa boa nova. Em outras palavras mais simples, o encontro com Jesus ele é tão decisivo que aquele que o encontra não consegue deixar de anunciar às pessoas que estão à sua volta a alegria que é de encontrá-lo. Imediatamente Filipe parte e da mesma forma como André anunciou a Pedro, Filipe também anuncia a Natanael, que a tradição depois nos leva a compreender que refere-se ao apóstolo Bartolomeu, e diz a ele: nós encontramos aquele de quem Moisés e os profetas falaram. É bonita essa declaração porque ela recolhe toda a expectativa de Israel, mas não para por aí. Também nas palavras que Jesus dirá a Natanael, vai se completar a imagem de Jacó, do sonho de Jacó, da escada
que leva até o céu, os anjos que sobem e descem, essa imagem se completará no dia da ascensão do Senhor. Mas, nesse primeiro momento, na narrativa do episódio com Filipe, João entrega também aos seus interlocutores que Filipe, junto com todo o povo de Israel e junto com os patriarcas e os profetas, espera a vinda do Senhor, que se realiza. Está se realizando a promessa declarada pelo Senhor. Está se realizando aquilo que Deus havia declarado em favor do seu povo. Eis que o Messias está no meio de nós. E é preciso que você venha até Ele. Essas são as palavras de Filipe, daquele que encontrou o Senhor, daquele que viveu a experiência de estar com Cristo. O Senhor está no meio de nós, a promessa de Deus se cumpriu e é importante que você venha estar com Ele. Natanael não opõe resistência. Ele apenas considera um dado que também é específico da lei, sobre a região da Galileia, de Nazaré, sobre a qual não havia nenhuma promessa declarada, a não ser o nome de Nazireu, ou a condição de Nazireu, de consagrado, que está sobre a pessoa de Jesus. E naquele momento, sem opor uma resistência, mas apenas declarando uma sua perplexidade, Natanael segue Filipe ao encontro do Senhor e aqui se passa um outro elemento significativo. Assim como a Pedro, o Senhor destinou uma palavra quando André o trouxe até ele, também a Natanael o Senhor destina uma palavra. Aí vem um israelita de verdade. Como nos ensina a tradição, o conhecimento sobrenatural, seja a respeito dos homens, seja a respeito dos acontecimentos, é uma característica marcante de Jesus no Evangelho de João. E desse modo, o evangelista manifesta para a gente a experiência que Natanael fez com a sobrenaturalidade, com o poder presente em Cristo Jesus. Ele é o Filho de Deus, ele conhece a intimidade dos corações, ele conhece o que está escondido em nosso peito, ele conhece a nossa inteira vida, sabe de nossas alegrias, de nossas fragilidades, de nossas tristezas, de nossos medos. Ele conhece o homem e o ama. E essa declaração, João não desce em pormenores sobre o conteúdo da declaração, porque serve a apresentar esse fato de maneira clara. Que o Senhor já estava com ele e por ele, e já o amava e o conhecia antes mesmo que ele o conhecesse. De fato, esse é o Deus que desde o princípio existe. Antes que tudo fosse criado, ele já estava, como vai dizer o texto do prólogo. A partir desse momento, Natanael reconhece imediatamente que está diante do Filho de Deus, diante do Rei de Israel. E dessa forma faz sua limitada profissão de fé, mas renova, como filho da casa de Israel, renova a sua esperança no nome do Senhor. E confia em Jesus a sua vida. Confiar a Jesus a sua vida, a sua esperança. É uma entrega da esperança, porque toda a casa de Israel, como o padre falava, esperava por esse acontecimento. E agora Filipe, diante do que viu e ouviu, está entregando sua esperança
ao Senhor. Está declarando, então, que se cumpre, assim como declarou Filipe, a promessa feita à casa de Israel. E Jesus acrescenta, diante dessa delicada, digamos assim, né? Limitada ainda, talvez seja a palavra melhor, profissão de fé de Natanael, o Senhor já atribui a ele, já entrega a ele, melhor dizendo, uma promessa de grande calibre, de grande importância. Tu verás o céu aberto e o Filho do Homem subindo e descendo. E com tudo aquilo que veio na sequência na vida dos apóstolos, quanto mais eles não viram, meus irmãos, quanto mais eles não contemplaram, quantas promessas o Senhor não tem a declarar para nós, que conhecemos o seu nome e que o amamos e o seguimos, quantas promessas o Senhor não tem a declarar ainda em nossa vida. E às vezes a gente fala, poxa, mas o Senhor fala pouco comigo, ou então temos dúvidas se o Senhor estabeleceu promessas sobre a nossa vida, porque vemos os personagens bíblicos e vemos tantas promessas do Senhor. E quais são as promessas que o Senhor declara para a nossa vida? São promessas específicas na Bíblia o tempo inteiro, a vida em favor dos personagens, e as nossas parece que são sempre as promessas mais gerais, aplicáveis a todos, a todo o povo. Mas não, meu irmão. O Senhor tem inúmeras promessas declaradas para cada um de nós. Agora, é preciso que o nosso coração, aos poucos, adquira aquele silêncio interior capaz de ouvi-lo e, ao mesmo tempo, aquela pureza e humildade típica do coração de uma criança, como o Senhor mesmo disse, a fim de que possamos ver e contemplar a sua obra, admirando-nos do seu poder, renovando a nossa fé e, desse modo, abrindo nossos olhos e o nosso coração para acolher as suas promessas. Então tomaremos ciência de tudo aquilo que o Senhor tem preparado e declarado em nosso favor, como promessa, como fonte de graça, para que possamos também nós louvar e bendizer o seu santo nome. Agora é preciso adquirirmos essa condição, ou seja, é preciso que caminhemos com todos os dons espirituais que o Senhor nos oferece, renovando a nossa fé, de maneira que o nosso coração se torne capaz de ver e ouvir as obras e o falar do Senhor, sempre com mais nitidez, sempre com maior clareza. E desse modo compreenderemos também as promessas que Ele tem reservadas para nós, porque não é o objetivo dele esconder da gente. É a gente que muitas vezes não está preparado para ouvir. E quando o Senhor fala ou demonstra, nós não conseguimos recuperar isso. E vai escapando, mas Ele vai insistindo, porque nos ama. Então, olhando o testemunho dos apóstolos hoje, mais uma vez, né, agora o de Filipe e o testemunho de Natanael, somos nós convidados a renovarmos no caminho preparatório a festa da Epifania, que se celebra no dia de amanhã, mas a Conferência Episcopal Brasileira transfere para o domingo sucessivo para uma maior participação dos fiéis, né, à Santa Celebração. Então, aqui na Itália ela permanece no dia 6, mas para a gente no Brasil ela é transferida para o próximo domingo. Então, nesse itinerário de preparação do nosso coração para a manifestação do Senhor, podemos aproveitar o Evangelho de hoje para falar da manifestação nesse sentido. Não apenas como Senhor glorioso de todos os povos, mas como Senhor da nossa vida e da nossa história, que também tem promessas de amor declaradas em nosso favor. Tudo isso que foi dado a Natanael, ou seja, a Bartolomeu, e a Filipe de ver e contemplar, porque
Aqui se falou da promessa feita a Natanael, mas quantas outras o Senhor não declara ao longo do Evangelho em favor de todos os discípulos? E quantas outras verdades o Senhor não declara para Pedro, para os demais, ao longo das páginas dos Evangelhos? E tudo isso, meus irmãos, não é exclusivamente por eles, mas o Senhor também tem palavras assim para todos nós. Como teve para Santo Antônio, como teve para São Bernardo, como teve para Santo Agostinho e para tantos outros santos que nós conhecemos a história e que acompanhamos em diversos momentos, seus escritos e as passagens de suas vidas. Quantas promessas de amor o Senhor não fez, quantas promessas dos seus dons de amor e de misericórdia para que cantassem a glória do Senhor, o Senhor não declarou ao longo da história porque nos ama. Tudo isso é para que o vínculo entre nós, de amor e de comunhão, seja eterno. Tudo que o Senhor reserva como graça em nosso favor é para que nós possamos amá-lo ainda mais sobre todas as coisas e possamos amar ainda mais os nossos irmãos como o Senhor nos tem amado. Peçamos a intercessão dos santos apóstolos pelo dia de hoje, nesse caminho preparatório para a celebração da Epifania do Senhor. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Pela intercessão de São Filipe, São Bartolomeu, e pela apóstolos, e pela intercessão da Beatíssima Virgem Maria, Rainha dos Apóstolos, abençoe-vos o Deus Todo-Poderoso, Pai, Filho e Espírito Santo. Amém.